No último final de semana, eu estava em casa no domingo. Como é que é o domingo de manhã de vocês, hein? Vocês levantam mais uma corda, acordam mais um levanta? Como é que é o negócio? Costuma ser um dia preguiçoso, né? É. Ou as duas coisas, não sabe qual das duas que está acontecendo, né? Na verdade, Mais falado. ou o contrário, né? Mas nunca muito centrado. A minha filha menor, para quem não conhece, a Fernanda, ela gosta de levantar no domingo e ir pro sofá. Aí ela levantou e falou comigo assim: pai, vamos assistir o Pica-Pau. Ela adora assistir o Pica-Pau. A culpa é minha, tá? A responsabilidade é minha, eu assumo. Só que no canal onde passa, que é na Record, se não me engano. Vai ser no SBT. Não, na Record. Na Record. Passam alguns desenhos bíblicos antes das 9h30 da manhã. Né? E aí a gente começou a ver. Começou a assistir. E aí eu trouxe para nós, para a gente tentar entender. Na verdade, o contexto é a ovelha perdida. Jesus se utilizou desse exemplo muitas e muitas vezes para fazer a introdução a alguns assuntos, sabe? Então eu trouxe um pedaço de desenho que a gente viu, que ele faz a abertura exatamente dizendo sobre a parábola e depois ele introduz o filho pródigo, né? Que o desenho na verdade fala dessa abertura. Aí alguns fariseus perguntam algumas coisas para Jesus, para variar, né? Estão sempre ali para perturbar, tentar perturbar, e ele faz a introdução. Tá? Então vamos ver o desenho, para vocês entenderem. Gostei para cá de danado. Welcome home. Se um de vocês tiver 100 ovelhas e perder uma delas, não deixará as 99 e irá atrás da desaparecida até achá-la? Veja para quem esse Jesus prega. Coletores de impostos, ladrões, todos pecadores. Mas eles ouvem e me entendem. Existe mais na vida do que histórias sem sentido. Além do mais, não passam de histórias para crianças. Seria sábio se aprendesse com elas. Havia um homem que tinha 2 filhos. E o mais jovem disse ao pai: me dá a minha parte da fazenda. Fazenda é perda de tempo. Trabalhamos duro o ano todo. E se vier uma tempestade, perde-se tudo. O futuro está sempre nas mãos de Deus. Mas eu quero nas minhas mãos. Nós já ouvimos isso tudo antes. É óbvio que eu pulei o resto do desenho, né? Porque nós não vamos passar a noite aqui assistindo o desenho. Ele é ruim, não. Mas o objetivo não é bem isso. Todos conhecem a parábola do filho pródigo? Todo mundo já leu, já ouviu falar pelo menos uma vez? Né? Então Jesus diz para nós lá no início, está explicando para as pessoas, né? Dando um exemplo da ovelha perdida. E quando ele é interpelado pelos fariseus, ele começa a contar a história do filho pródigo, né? Aí eu deixei o preâmbulo, que é quando o filho quer a parte dele para viver a vida, e agora a gente pega quando ele está voltando para casa, tá? O contexto da história não nos cabe, não é? Depois nós vamos falar um pouquinho disso também, tá bom?
Então esse é o momento em que ele busca a volta para lá. Jacó! Jacó! Meu filho está vivo! Meu pai, eu peguei contra o céu e contra o Senhor. E não sou digno de ser chamado seu filho. Mas, por favor, me empregue como um de seus servos. Oh, nunca, Jacó. Todos vocês, pessoal, Jacó voltou. Tragam minha melhor túnica e vistam em meu filho. Ponham um anel em sua mão e sapatos em seus pés. E tragam um bezerro cevado e matem e assem e vamos comer e festejar. Pois esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. O que está acontecendo? Por que as músicas e as cantorias? Seu irmão mais novo retornou. Jacó? E ele fez fortuna? Ah, não. Ele perdeu tudo. O quê? Neemias, entre e participe da festa. Todos estes anos tenho servido ao Senhor e nunca o desobedeci. E durante todos esses anos, o Senhor não me deu nem um carneiro para eu festejar com os meus amigos. Mas tão logo Jacó volta para casa, Jacó, aquele que desperdiçou metade das suas terras, o Senhor mata um bezerro cevado para ele. E teria feito o mesmo por você. Filho, eu sempre amei vocês dois. E tudo que me resta é de vocês. Mas eu teria dado tudo o que eu possuo e me tornar pobre, se com isso você e o seu irmão fossem homens sábios e de bem. Jacó sofreu muito para adquirir sabedoria. Mas você e Neemias, você sempre foi sábio. Vamos festejar, pois seu irmão estava morto e agora está vivo. Ele estava perdido e agora foi achado. Estes também são os filhos e filhas de Deus. Embora muitos tenham pecado, mas deixa-me perguntar a vocês, fariseus, qual vocês acham que nosso Pai no céu teria rejeitado se arrependesse? Isso é ridículo. Como vamos saber? Então eu lhes direi. Deus teria perdoado todos eles. E se vocês se arrependerem, Ele os perdoará também. Vou voltar. Só o contexto da história, já tem material para ficar discutindo aqui até pelo menos depois da manhã, não é? Todo mundo conseguiu observar a analogia feita aí entre a própria parábola da ovelha e o filho pródigo? Eles estão muito calados? Sim ou não? Talvez, quem sabe, no outro dia. Hein? Oi? Perguntar de novo? Se todo mundo consegue fazer uma analogia entre as palavras de Jesus com a ovelha perdida e o filho pródigo,
Conseguiram? Sim. Sim ou não? Sim. Qual que é? Fala pra mim. O 3 ou menos. arrependimento é a base para ser perdoado. Já pagou. Oi? O arrependimento, ele requer perdão por Jesus. Sim, mas a analogia mais simples da história. Mais simples da história. Jesus pergunta: o que vos parece se um homem meu Deus. A qual deles, né? Mas ele tinha que subir, né? A trava tá fazendo pé. Não. Engraçado que sabe eu tinha deixado isso na posição certa. Soldado, ajuda as crianças. O negócio é com a tecnologia. Vai fazendo a reza brava aí. Muito bem, soldado. Tá bom. Jeitinho. Estão bem, estão rezando bem. Então, ele pergunta: o que vos parece se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia? Não abandona as 99 sobre o monte e indo procura extraviar? É assim? Lá no filho pródigo, o que aconteceu? Ele recebe o filho de volta como a ovelha perdida. É isso? Tá claro? É o amor, né? O resumo da história aí é o amor que tem pelos filhos, independente de qualquer coisa tradicional. Esse caso, representado pelo pai, né, que disse ao outro irmão que ficou emburrado, eu acho que eu também ficaria. Não é? Estou falando de mim, tá? Vocês podem pensar o que vocês quiserem. Não, eu não ia ficar, mas eu ia. É verdade. Né? Disse para ele que ele abriria mão de tudo para ter os dois com ele, não é? Mas que felizmente ele era responsável, que ele chamou de sábio, não é? E Jacó. Então, nesse caso, na minha limitação, esse amor de pai. Mas não quer dizer que não seja o amor absoluto. É assim? E é legal assistir isso com as crianças, porque elas têm uma resposta muito melhor que a nossa. Não é? E eu falo para ela: presta atenção, porque eu vou te perguntar no final. Então eu achei bastante saudável, porque é uma coisa que na formação das crianças, essa série de desenhos, por exemplo, fica disponível aí na internet. Eu custei baixar, foi um pedaço que eu queria, na verdade. E é extremamente didático, extremamente simples, e eu acho que faz falta. Então a gente tem aproveitado isso em casa e ela tem gostado. Né? Não é uma coisa assim, ó, tem que fazer. Ela acolhe bem, ela gosta. É claro que depois ela vai assistir o Pica-Pau, né? Mas já tá bom. Então vamos lá? A ovelha perdida. Por Mateus e por Lucas, tá? Nós vamos falar dos dois. Deixa eu fazer a mesma coisa aqui. Tá, não, tá no vídeo agora. Obrigado por não rolar. Tá? Então vamos lá. Quem que é o cristão da noite para fazer a leitura para nós? Vou ficar aqui. Mateus capítulo 18, versículos 12 a 14. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia,
não abandona as 99 sobre o monte e indo procura a extraviada? E se acontece achá-la, em verdade vos digo, que se alegra mais por causa desta do que pelos 99 que não se extraviaram. Assim, não é da vontade do vosso Pai que está no céu, que se perca nenhum destes pequeninos. Tem alguma semelhança com a parábola? Toda, né? Tá? Agora vamos ver por Lucas. Estavam próximos dele todos os cobradores de impostos e os desencaminhados ao quê? E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Este recebe os desencaminhados e come com eles. Diz-lhes, pois, essa parábola dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e tendo perdido uma, não deixa os 99 no deserto e sai atrás da perdida até que a ache. Desculpe. E achando, superpõe sobre os seus ombros, alegre. E vindo a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu sobre um desencaminhado que muda sua mente do que sobre 99 justos que não têm necessidade de mudança de mente. Todo mundo entendeu? Então podemos voar para cá. É isso? Querem ler de novo ou já tá bom? Vamos partir para a perguntação. Tá bom? Precisa ler de novo, não? Olha, está melhorando esse negócio. Estou gostando de ver. Muito bem. Contexto, né? Eu sempre gosto de colocar o contexto para entender em que trecho do Evangelho que esse pedaço está encaixado, né? Por mais que nós façamos a leitura e sigamos algumas orientações que são do Pastorino na descrição cronológica do Evangelho, é bom dizermos de onde estava para onde ia, para poder fazer tentar entender o cenário. Tá bom? Lucas ambienta a parábola fazendo surgir de uma queixa dos fariseus e escribas, né, que estranham que Jesus converse e coma com os cobradores de impostos, os publicanos e os errados ou desencaminhados. Não é assim que ele fala lá no início da parábola? Porque parece que a função, né, dos fariseus era ficar ali irritando Jesus, né? Chamava ele de mestre e fazia pergunta. Chamava ele de mestre e fazia pergunta. Doido para pegar na curva. E para cada pergunta dessa que fazia, ele respondia com uma parábola. Não é assim? Né? Tem até um outro desenho desse que a gente viu. Foi domingo também, foi na sequência. Que ele abre com a mesma introdução da ovelha, mas ele parte para a história de Jonas. Sabe a história de Jonas? Não? E se dissesse que era aquele acamado que eles entraram com ele pelo telhado? Eu só soube que era Jonas por causa do desenho, tá? Ficou mais bonito que ninguém. Tá bem? E a irmã dele, que Jesus curou a ele e depois ele insistiu com a irmã para que buscasse, né? Depois vocês vejam o desenho, né? É bom que desenho não tem que ler, não tem que fazer nada. Pode ficar deitado no sofá, não precisa pentear o cabelo, tirar o pijama, nem escovar os dentes. O pior que seja, né? Só deitar ali, dar uma escornada e ligar a televisão. É assim? E ela também, ela vai com o travesseiro para dobrar, pai, só no pai. Então essa é a ideia, tá? Na história, quem são os componentes dessa história? Quem são o pai ou o pastor? O pastor e as ovelhas, não é? Simples assim? O resto é contexto, não é contextual. Tá claro?
Aí eu fui lá no dicionário procurar o que é pastor, né? Pessoa que guarda, guia e apacenta o gado. Isso está lá no Aurélio. Tirando o gado, para não sermos agredidos de nós mesmos, né? Certo? Mas eu quis copiar, na verdade, a escrita mesmo. Estava no dicionário. Tá certo? Observe. Guarda, guia e apacenta. Olha que conceito mais bacana. Isso é que é cuidar. Não é? Tá certo? E a ovelha, o que é a ovelha? Isso eu deixei para nós. Tranquilo, né? Animal calmo, né? Inocente. Vai com qualquer um. E a ovelha, nesse contexto, o que é a ovelha? Somos nós guiados pelo pastor, não é? Que é o Pai. É isso? Tá claro aí? Todo mundo concorda ou não? Se tem um guia, tem um guiado. Hein? Alguém estudou uma guia, tem um guiado. Tá certo. Eu sou pastor ou sou ovelha, hein? Às vezes até com pastor. Calma, gente, calma, respire. A primeira resposta é impressionante, né? Que fala assim, isso, e depois, veja bem, né? Pensa um pouco mais, responde para mim. Eu sou o quê? Você é ovelha? Descarado. Eu sou pastor ou sou ovelha? Quando eu era nova, eu era ovelha, hoje eu sou pastor. E deixou de ser ovelha? Espetáculo. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Certinho, Tamara? Certinho. Eu sou pastor ou eu sou ovelha? Sou ovelha. Os dois? Eu sou ovelha. Pode responder, pode falar. Os dois? Por quê? Sou uma ovelha que faz um exercício de pastorear. Estou em treinamento. Você está em treinamento? Quando tenho uma oportunidade, eu tento ser mais. E a responsabilidade disso? Eu estou em treinamento, então não sou responsável. Você falou tudo. Você não falou que ia complicar, não, né, Guilherme? Você não falou que ia complicar. Não compliquei, não. As perguntas são seguintes. Vamos voltar lá no começo. Que eu sou pastor ou sou ovelha? Ovelha. Oi? Ovelha. Ovelha. Por que não pastor? Porque o pastor é ele, ainda é ele. O Cristo. Que apacenta todos nós. Ele. E eu? Você é uma ovelha tentando juntar as outras. Peraí, pessoal. Repete, fala aí. Devido ao seu conhecimento, você é uma ovelha com responsabilidade, porque toda vez que o cara vem, tem a resolução. Virou uma ovelha com responsabilidade. Uma ovelha graduada. Quem tem a paciência é o Cristo. E não, existem dois papéis, o papel de ovelha e o papel de pastor. Eu sou ovelha ou eu sou o pastor? Pode falar, vai falar alto. Olha, nesse momento, fazendo o papel de pastor. Embora nós, no nosso dia a dia, na nossa rotina, nós somos ovelha. Às vezes, em alguns momentos, nessa transição de pastor. Entendeu? Eu vi de maneira mais simples. Né? Fala para dizer, né? Eu penso que nas minhas atitudes, em algum momento eu guio,
eu estou sendo pastor, né? Se em algum momento eu faço a função de novo diácono, eu sou pastor, eu consigo acalmar e fazer. Então eu acho que não é uma coisa que eu sou isso, eu acho que há momentos em que eu estou em sintonia e as minhas atitudes, né, consciente ou inconsciente, elas servem dessa forma. Nesse momento eu estou sendo pastor. Nos outros momentos em que eu estou em posição inversa, eu necessito dessas coisas, eu me torno ovelha. Não é uma definição de eu ser pastor, eu ser ovelha. Beleza. Dessa forma. Se a gente pegar o gancho da palestra da Grazi sobre a Madalena, que ela fez aquele apanhado lá do pensamento grego, que era é isso, ou aquilo, é isso e aquilo. Né? Então, eu acho que esse momento, pelo menos falando por mim, é isso e aquilo. Concordo com o Firmiano. Tem momentos que é mais isso do que aquilo, tem momentos que é mais aquilo do que isso, mas são os dois juntos, porque eu não acho que tem como ser só um ou só o outro. Olha, só que ele colocou condicional. Algumas vezes eu sou, algumas vezes não. Então é estar. Eu estou pastor, agora eu estou ovelha. E não é isso. Não, é o que você disse. Eu sou. Quer ver? Em casa com o filho, eu sou ovelha ou sou pastor? Tá vendo? Eu estou ou eu sou? E aí que ele andar fora da linha, né? Pelo menos deveria. E é mesmo? Não é? E é mesmo? E mesmo? É. Isso que você falou, é mesmo? É mesmo. Eu não consigo. Se eu tenho pessoas ligadas a mim, nessa condição, hierarquia direta, subordinação, né? De uma forma ou de outra, eu sou pastor daqui. Posso levar consequências mais ou menos saudáveis. Mas a responsabilidade de guiar é de quem? Eu posso até não estar exercendo isso. Sim. Eu não vejo, na minha dificuldade, eu não vejo que pelo fato de eu ter a responsabilidade atribuída até pelo papel, né, ou pela posição que eu tenho, se eu não consigo exercê-la, o fato de ter a responsabilidade, não faz de mim um pastor. Ao caminhar e aprimorar, ou estar sendo pastor à sombra do que eu consigo ser, acho que ao longo do tempo me torno pastor. E aí, em determinados momentos, inevitavelmente, eu acabo me tornando ovelha. Né? Digo isso porque quais os pais que se sentem que verdadeiramente foram pastor o tempo todo? Quais os filhos que buscaram? Porque os filhos às vezes buscam, a ovelha às vezes busca no pastor esse amparo. O filho especialmente busca 24 horas por dia. Exato. Agora, os pastores estão lá. Eu vejo que está dentro de nós as duas coisas. Sim, certamente. Agora, ser pastor é mais um exercício, é mais uma questão de ser. Isso. Mas eu sou. A questão é o quanto eu consigo ser melhor pastor do que eu sou. Quantas vezes eu falho? Falhar é humano? Quantas vezes eu erro? Vocês eu não sei não, a minha conta é cheia, meu balaio tem que estar entornando. Mas isso não deixa de ser. Não é? Entendeu? E na verdade, ele também, igual o Guinaldo falou, que o Cristo é o pastor, né? E aí, realmente, meu mestre, meu guia, mas ao mesmo tempo eu tenho ele dentro de mim. Então eu posso exercitar através até dessa condição que eu estou buscando,